Meu nome é César Augusto, eu tenho 53 anos e estou em Portugal há 2 anos. Eu, na verdade, saí do Brasil em 2003. Nós nos mudamos para os Estados Unidos para fazer uns cursos na área de comunicação, mais uma parte técnica, e vivemos lá por 16 anos. 2 filhos nasceram nos Estados Unidos e aí chegou numa idade dos meninos que a gente já tinha um plano já de vir para a Europa, e o avô da minha esposa era português, meu bisavô era português, então resolvemos que era o momento certo da mudança para conhecer um pouquinho mais do mundo. Eu sempre procurei, quando decidimos mudar, ficamos 2 anos planejando a mudança, e eu sempre procurei os melhores lugares para se viver em Portugal. E algumas cidades sempre apareciam. Nós não queríamos Porto ou Lisboa, porque não queríamos uma cidade muito grande, mas Braga sempre aparecia nessa lista. Aí, conversando com meus pais um dia, falaram que uma prima sua está morando em Portugal, deixa eu ver onde é que é. E daí uma outra prima, uma do lado do pai, outra do lado da mãe, estavam morando, e as duas estavam morando em Braga. E daí, conversando, falamos sobre as escolas que eram muito boas, e era uma preocupação encontrar principalmente isso, as escolas boas. Elogiaram muito as escolas aqui de Braga, aí foi fácil. Eu gosto, a impressão que eu tenho é que aqui em Braga nós vivemos dentro de um livro de história. Isso é maravilhoso, dar uma volta na quadra e conversando com algumas pessoas daqui, aqui é a época dos romanos, uau, é muito gostoso isso. Eu vivo no centro, então sair para caminhar ali é fantástico, é fantástico. Eu achei muito fácil. Não tive muita dificuldade. Talvez por já viver fora do Brasil há muito tempo, eu achei muito mais fácil a adaptação aqui do que nos Estados Unidos. Eu brinco que aqui em Braga, em 2 semanas, eu me sentia mais em casa do que nos Estados Unidos depois de 16 anos. Então, sinceramente, assim, tirando, é óbvio que tem uma parte da família que vive no Brasil, tirando essa parte da distância, mas é uma coisa que desde 2003 então não foi uma adaptação em Braga. Aqui eu achei tudo fantástico, eu me sinto em casa aqui. Assim, mesmo no começo foi uma empatia muito grande com as pessoas aqui. Hoje, meu filho tem 14 anos, ele joga basquete. Hoje ele pensa em defender a seleção portuguesa de basquete. Minha filha faz escalada, ela tem planos, pai, um dia, ela tem 10 anos. Eu vou para os Jogos Olímpicos representar Portugal. Então, assim, é uma coisa que a família entrou muito nisso. Eu acho que eu me sinto, assim, totalmente integrado, tirando o português brasileiro. É maravilhoso, é um povo maravilhoso. Assim, rapidamente fiz vários amigos aqui, conhecidos, né, que já se dirige aí para uma amizade. Eu achei muito acolhedor, me impressionou assim o tanto que a cidade é receptiva, entendeu? Então, assim, tinha preocupação principalmente com as crianças, porque as crianças nasceram nos Estados Unidos, então seria a primeira vez delas mudando para algum país, período de adaptação. E na escola, você falou de dificuldade, eu não tive, mas que nem elas foram alfabetizadas em inglês. Elas falam português porque falávamos português em casa. Mas na escola elas tiveram um pouquinho de dificuldade porque elas nunca leram ou escreveram em português. Então elas falavam português perfeito, mas eram analfabetas em português. Mas, assim, mesmo com elas, a escola abraçou as crianças. Então, assim, eu achei muito receptivo, me surpreendeu positivamente. Eu saí do Brasil há bastante tempo, então para mim seria mais fácil até comparar com os últimos anos que eu vivia nos Estados Unidos. O que eu achei, mas vamos lá, primeiro com o Brasil. Eu acho que o principal, e que eu acredito que todo brasileiro fale isso, é o lado da segurança. É uma coisa que é muito... nota-se muito. A tranquilidade com que você consegue andar na rua à noite é uma coisa que
que já não existia já no Brasil. Então eu acho que talvez essa parte da sensação de segurança seja uma coisa bem que marque muito essa diferença. Em relação aos Estados Unidos, que também era um lugar muito seguro, eu acho que o ritmo é diferente. Eu brinco que dá para comparar isso com o café. O americano ele tem muito costume de pegar um café num copo de plástico e sair tomando, porque você não pode perder tempo tomando um café, entendeu? É uma coisa absurda você perder tempo. E aqui a pessoa senta e toma um café. Então esse ritmo, inclusive, me agrada muito mais, esse ritmo de viver um pouco melhor a vida. Eu acho que existe isso. É o que eu disse, é maravilhoso, é maravilhoso. Primeiro porque é interessante, porque por mais que você caminhe, por mais que você passeie por Braga, a impressão que dá é que sempre tem alguma coisa, algum detalhezinho que ainda não conhecia. Então cada volta que nós damos, assim, esse lugarzinho aqui a gente não tinha vindo ainda, aqui a gente não sabia dessa história. E mesmo tudo próximo, né? As cidades próximas, é tudo lindo. Eu fico encantado, porque nós fomos passear, por exemplo, no Gerês. Você viaja ali, sei lá, 40 minutos, está no Gerês, um lugar maravilhoso, fantástico. Aí você pega 40 minutos para o outro lado, está numa praia linda, uau, aí praias fluviais, poxa, é paraíso. Uma coisa que foi interessante é que quando nós viemos para ficar, né? Então, e trouxemos muita coisa dos Estados Unidos, então trouxemos assim 20 malas. Então estava na frente, quando nós chegamos, estava todo na frente assim do apartamento, do prédio, que ficamos lá por 10 dias, tudo na frente assim. E daí passou um casal assim, falou assim, opa, deve ter um time nesse prédio, só minha família chegando. Então foi a primeira a entrada em Braga, foi assim, já pronto já para ficar. Mas eu acho que de momentos assim aqui eu gosto muito de esporte, muito demais. E então acho que as competições das crianças aqui eu acho que me marcam bastante. Eu não tenho planos, não. Eu vivo meio o dia a dia. Eu acho que não comandamos tanto assim nossa vida. Assim, se depender de mim, eu não volto, não. Fico por aqui. Tanto que aqui pela primeira vez, depois de tanto tempo no Brasil, a gente resolveu assim, vamos empreender e tal. Então é uma coisa que a gente já, apesar de 2 anos ser pouco tempo, a gente já resolveu colocar um pouquinho de raiz, acho que aqui em Braga.